Olá, como é que você está? Espero que todos aqueles que estão com as mãos tremendo, os olhos arregalados, estejam preparados para a conversa que nós vamos ter, a última, sobre medo. Não fique assim, há saída para ele. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 45 até o versículo 47. Olha só, você conhece essa parte da história. Davi disse aos filisteus: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos." Imagina que você tem diante de si um homem muito mais alto, com uma metralhadora apontada para você, e você portando um estilingue. Sabe aqueles estilingues que a gente usa quando era criança? Então, você diria essas mesmas palavras? Você bateria na mesa, levantaria o queixo para dizer: "Você não é de nada, nós vamos vencê-los"? Pois bem, esse é Davi. Davi fez esse discurso corajoso, sendo muito menor que o seu oponente, Golias, o inimigo do povo de Israel, e fazendo grandes declarações de vitória. Ora, ele estava armado só com uma funda, 5 pedras, enquanto Golias tinha uma armadura completa e uma grande espada. Como é que se faz para fazer um discurso corajoso como esse? Da onde vem essa força de Davi? Vem a nossa primeira tentação. A primeira tentação é pensar assim: Davi é assim, que homem corajoso. Ele nasceu com essa coragem. Olha, esse mesmo homem é aquele que, diante de uma tragédia familiar, quando um filho seu violentou a própria irmã, evitou ao máximo uma conversa com esse filho. Esse é o mesmo homem que fugiu das suas responsabilidades quando foi confrontado acerca do adultério que havia cometido e do assassinato de um fiel soldado chamado Urias. Esse homem do discurso também é o mesmo homem frágil que começou a fazer estatísticas sobre quantos soldados realmente possuía, porque havia começado a desconfiar de que apenas com a força do Senhor não conseguiria vencer os seus desafios. Esse mesmo homem é o homem que agora brada, pelo menos naquela primeira etapa da sua carreira, contra um homem, um desafio, um guerreiro muito maior. Deixa eu cortar essa parte da conversa agora e falar aquele meu exemplo pessoal. Eu fiz um compromisso com vocês de, pelo menos nesse tema, compartilhar algumas histórias constrangedoras. Eu acho que isso ajuda a gente a não enxergar quem está do outro lado da câmera falando como se fosse a pessoa mais corajosa do mundo, como alguém superior. Eu estou no mesmo barco que você. Estava no começo ainda como evangelista, tinha recém-formado no Instituto Bíblico Reverendo Augusto Araújo e trabalhava numa igreja local. Eis que no final do ano, toda a equipe pastoral, os presbíteros, diáconos, as suas famílias se reuniam. Dava mais ou menos umas 80 pessoas celebrando o ano que havia passado. E cada um apresentava algum tipo de coisa, uma poesia, uma obra de arte, um discurso, fazia uma descrição de memórias do ano. E o que é que eu fui inventar de fazer? Eu bolei uma apresentação onde eu fazia
o papel de um apresentador de telejornal com notícias engraçadas. Mas eu acho que você já deve ter percebido que eu não tenho uma veia muito de comediante. Mas naquela época eu não sabia disso. E aí eu convidei uma pessoa para participar desse programa, 80 pessoas. Me assentei ao longo de uma mesa, como se fosse a bancada do telejornal, e comecei a ler o texto que eu tinha escrito. Primeiro minuto, nenhuma risada. Segundo minuto, um suspiro lá no fundo do salão. Terceiro minuto, já dava para ouvir as mosquinhas no ar. 5 minutos, eu já estava convencido da besteira que eu fiz. E eu tinha preparado um longo texto. Corajosamente eu disse, não, eu vou até o final, uma hora eu vou reverter esse jogo. E os suspiros se multiplicaram, os olhares para o relógio, e eu estava diante do pastor titular da igreja, o homem que era o meu herói. Eu estava diante dos meus colegas de equipe pastoral, eu estava diante dos membros da igreja. Que vergonha que eu passei. Eu não sabia onde enfiar a cara quando bateu os 10 minutos. Eu saí dali querendo me enfiar em algum buraco. Fui embora sem conversar com ninguém e fui para casa, pensando que eu era o pior comunicador do mundo. Aí você imagina qual foi o salto que eu dei para estar agora falando com uma câmera, aliás, falando com muitas pessoas, sendo você uma delas que está sentado aí. Aquilo era potencialmente traumático para eu nunca mais querer falar em público. Mas eu consegui vencer essa barreira e exigiu certa coragem, eu tenho que admitir. Agora, por que eu contei essa história pessoal e o que ela tem a ver com aquele episódio de Davi? Você pode pensar que aquela coragem vinha de Davi, mas não vinha. Eu tenho que esclarecer um pouco sobre o contexto daquela batalha. Nós tínhamos o rei Saul e o exército de Israel no impasse diante do exército dos filisteus. Não havia como saber quem seria o ganhador ali, pelo menos não pelas forças de batalha. Então houve o desafio do gigante Golias. Vamos fazer um combate só, um combate simbólico, onde se vocês me vencerem, os filisteus serão seus escravos. Agora, se nós os vencermos, se com a força da minha espada eu derrotar o campeão de vocês, vocês serão os nossos escravos. Pois bem, diante desse desafio, houve um impasse de vários dias ali, porque Saul, o grande rei que devia dar à frente do exército, estava morrendo de medo. Agora, o que estava por trás do medo de Saul era a ausência de uma lembrança. Você deve se lembrar que aquele povo foi abastecido nas conquistas que o levaram até ali a constituir aquela terra como um reinado, o reinado de Israel. Tudo isso foi fruto de uma promessa de Deus a Abraão, muitas gerações antes. Deus havia pedido para Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aquela terra foi prometida a Abraão, a terra prometida. Ali, Abraão e os seus descendentes iam constituir família, eles iam crescer nas suas posses, construir casas, uma sociedade iria nascer ali, um país iria nascer ali. Aquela guerra contra os filisteus fazia parte da conquista dessa terra prometida por Deus. Ou seja, Deus havia prometido aquele lugar para aquele exército. Era o destino final daquele povo. Mas o que Saul se esqueceu, Davi se lembrou. Ele sabia que aquela batalha estava ganha porque ele estava empenhado em crer na promessa de Deus, de que aquela terra era deles. Mesmo com a sua inferioridade física, mesmo com as suas armas inferiores, ele se armou de coragem baseado na promessa do Senhor. Agora, calcula comigo. Na primeira conversa, nós dissemos o seguinte: diante dos perigos do mundo, nós temos um perigo eterno muito maior. Há o poder de Deus de destruir as nossas almas para a eternidade. Esse problema foi resolvido por causa de Jesus Cristo. Na segunda conversa, nós vimos que a exposição aos perigos desse mundo não devem nos dominar porque nós temos uma segurança dada pelo amor de Deus. Deus está a nosso favor, Deus está a seu favor. Ele te ama, Ele cuida de você.
Mas há um terceiro recurso que Davi nos ensina. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus prometeu na sua palavra, que certamente acontecerá e vai fazer com que você enfrente gigantes diversos. Vai fazer com que, mesmo com medo, você se lance diante dos desafios. Aquele dia, triste por causa do meu fracasso como apresentador de telejornal, eu ainda tinha algo. Eu sabia que Deus havia me chamado para pregar a palavra. Eu sabia que Deus havia me chamado para compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Aquele medo que surgiu depois de ser um fracasso, um zero à esquerda, não poderia me dominar. Deus havia dado dons para toda a igreja. Quais eram os meus dons? Eu não poderia me deixar deter por aquilo. Quais são os dons que Deus deu a você? Quais são as promessas que Deus deu a você? Eu vou citar uma delas. Você sabe por que os mártires da igreja, diante de ameaça de serem crucificados, queimados vivos, entregues às feras, enfrentaram esses medos e morreram crendo? Porque eles confiavam na promessa da vida eterna em Jesus Cristo. Para todos os efeitos, eles eram um fracasso. Para todos os efeitos, os seus opositores venceram. Para eles, não. Há testemunho de alguns mártires que morreram nas arenas romanas cantando salmos enquanto eram devorados por animais selvagens. Da onde vem tamanha coragem? Que entre mordidas, rasgos de carne, gritos desesperados, eles podiam emendar um cântico de um salmo? Com certeza desafinado, esganiçado, mas ainda assim uma confissão de fé maravilhosa. Da onde vem tamanha coragem? A confiança nas promessas do Senhor. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem um caminho para a sua vida e o final dessa jornada é bom. Assim como Davi tinha um papel para o seu povo, Deus tem um papel para você na sociedade, na igreja, na sua família. E talvez você está se detendo porque está com medo. Não se detenha. Continue caminhando para o chamado de Deus para a sua vida. Há pessoas que estão reticentes em relação ao chamado pastoral. Talvez você seja uma delas. Assim como eu tive medo de não ser capaz. Deixa eu te contar uma coisa, você não é capaz. Mas Deus promete a provisão de pastores para a sua igreja. E se Ele está te chamando, Ele vai te constituir pastor no poder dEle. É daí que vem a sua força. Talvez você está sem coragem de fazer o que é certo no seu trabalho, porque vai trazer grande prejuízo a você. Mas você se lembra da promessa de Deus te dizendo que você deve buscar em primeiro lugar o reino dEle, de Deus, e tudo mais será acrescentado. Encara o medo, faça o que é certo no seu trabalho, mesmo que isso cause prejuízos, porque Deus está cuidando de você. Ele prometeu que não vai deixar faltar nada. Enfim, Deus nos cerca de promessas maravilhosas que garantem o alcance de um propósito excelente para a sua vida e para a glória dEle. Se alegre nisso, se encoraje nisso, não se esqueça disso. É isso que mobiliza missionários transculturais, é isso que mobiliza cada um de nós a vencer grandes desafios e grandes gigantes. Porque se você depender da sua própria carne, do seu próprio coração, muitas vezes a gente não sai do próprio lugar, da cadeira, diante do computador, diante da TV. Não, Deus te fez para mais. Avance para mais nas promessas do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te erga e que o Senhor te capacite, porque você foi feito para escalar grandes montanhas e é Ele quem garantirá o resultado final. Em nome de Jesus.
Um grande abraço e até breve na nossa próxima conversa.